Olá! Na aula de hoje vamos continuar estudando equação de Laplace e problema de Dirichlet. Como o título da aula anuncia, estamos interessados na equação de Laplace em coordenadas polares. Para motivar isso, eu vou começar essa aula lembrando de um problema que a gente resolveu na aula anterior. Na aula passada, a gente aprendeu a resolver problemas de Dirichlet em regiões retangulares. Aqui temos um retângulo de lados A e B, onde dois lados estão apoiados nos eixos do sistema de coordenadas. O problema de Dirichlet consiste em procurar uma função U que satisfaça a equação de Laplace no interior da região D e, além disso, que coincida com uma função f, uma certa função f que é dada, nos pontos que estão na fronteira dessa região. A vantagem de a gente estar considerando um retângulo é que essa condição de fronteira aqui pode ser quebrada em 4 condições diferentes, nos referindo ao valor da função U em cada um dos lados desse retângulo, e fazendo isso a gente consegue descrever isso por meio de funções que dependem de uma variável apenas. Para descrever as condições de contorno nos segmentos que são horizontais, a gente pode considerar funções que dependem apenas de x, e nos segmentos verticais, funções que dependem apenas de y. Esse tipo de problemas foi resolvido na aula passada. Na aula de hoje, a gente está interessado em resolver o problema de Dirichlet no círculo, ou seja, a gente vai estar procurando uma função U que satisfaça a equação de Laplace no interior do círculo e que coincida com uma função f dada nos pontos que estão na fronteira do círculo. Trabalhando em coordenadas retangulares, vai ser impossível tirar a dependência de x ou de y na função f que descreve o comportamento da função incógnita u na fronteira do círculo. Mas, se a gente trabalhar em coordenadas polares, a gente consegue descrever o comportamento na fronteira por meio de uma função que depende apenas de uma variável. Também suponha que estamos querendo resolver um problema de Dirichlet numa região que é um setor circular. Aqui estamos considerando, por exemplo, um quarto de um círculo. Se a gente considerar coordenadas polares nesse problema, a gente pode descrever o comportamento da função incógnita U na fronteira dessa região, quebrando em 3 condições de fronteira diferentes e usando funções que dependam apenas de uma variável. Bem, então, quando a gente estiver resolvendo um problema de Dirichlet no círculo ou em uma região que seja um setor circular, vai ser mais útil trabalhar em coordenadas polares do que em coordenadas retangulares. Mas para isso, a gente vai precisar a fórmula do Laplaciano em coordenadas polares. A seguir, a gente vai deduzir essa fórmula. Agora vamos dedicar alguns minutos para escrever o Laplaciano em coordenadas polares. Essa parte vai ser um pouco técnica. Vamos começar lembrando, brevemente, como transformamos coordenadas retangulares em coordenadas polares. Aqui temos um sistema de coordenadas retangulares. O ponto xy é o ponto com abscissa x e ordenada y. Se denotamos por r a distância entre a origem do sistema de coordenadas e o ponto xy, e por θ o ângulo formado com o eixo x, a representação em coordenadas polares do ponto xy seria rθ. Vamos olhar para esse triângulo retângulo. Aqui podemos ver que cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, cujo comprimento é x, dividido pela hipotenusa, cujo comprimento é r. Chegamos então nessa fórmula que temos aqui. Também podemos ver que seno de θ é igual ao cateto oposto, cujo comprimento é y, dividido pela hipotenusa, cujo comprimento é r. Temos então essa fórmula aqui. E dessa forma escrevemos x e y em função de r e θ. Usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, chegamos em que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Também vamos ter que tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, y sobre x, que é essa fórmula que temos aqui. Supondo que o ponto xy se encontra no primeiro quadrante, nessas fórmulas que temos aqui, podemos isolar r e θ e ficamos com que r é igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e que θ é igual ao arcotangente de y sobre x. E dessa forma também conseguimos escrever r e θ em função de x e y. Agora, já com essa linguagem estabelecida, vamos escrever o Laplaciano em coordenadas polares. Começaremos analisando a derivada de u em relação a x.
Primeiramente, estudaremos a derivada de primeira ordem e depois a derivada de segunda ordem. Aqui vamos considerar U uma função de r e θ, e as variáveis r e θ dependem de x e de y. Logo, para calcular essa derivada, precisamos usar a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Vamos ter, então, que essa derivada é igual à derivada de U em relação a r, vezes a derivada de r em relação a x, mais a derivada de U em relação a θ, vezes a derivada de θ em relação a x. Agora vamos ver como fica a derivada de segunda ordem de U em relação a x. Como aqui temos o produto de duas funções e aqui também temos o produto de duas funções, vamos precisar usar a regra do produto para calcular essa derivada segunda. A regra do produto será usada duas vezes. Ficamos com essa expressão. Aqui, essa parte da soma corresponde à derivada desse produto e essa outra parte corresponde à derivada desse outro produto. Ainda precisaremos abrir essas duas derivadas. E isso será feito usando a regra da cadeia, da mesma maneira que fizemos para calcular a derivada de U em relação a x. Ficaremos com essa expressão aqui embaixo. Limpamos um pouco o quadro e deixamos aqui a expressão obtida para a derivada de segunda ordem de U em relação a x. Os termos destacados agora em amarelo, que correspondem às derivadas de primeira e segunda ordem das funções r e θ em relação a x, vão poder ser calculados a partir dessas fórmulas. Antes de efetuar esses cálculos, vamos adotar essa notação mais compacta para derivadas parciais. Bem, deixamos agora aqui em destaque a derivada segunda de U em relação a x. O caminho para obter a segunda derivada de U em relação a y é totalmente análogo, portanto, para obter a expressão dessa derivada, basta trocar x por y. Agora, para obter o Laplaciano, somamos essas duas expressões que foram obtidas aqui embaixo. Aqui embaixo já separamos as derivadas de primeira e segunda ordem da função U em relação a r e θ. E reparem que foi usado que as derivadas mistas de segunda ordem da função U são iguais independentemente da ordem da derivação. E agora ficaremos apenas com essa última linha e usaremos as expressões de r e θ para calcular as derivadas parciais que temos aqui embaixo em amarelo. Derivamos r em relação a x e obtemos essa expressão aqui. Note que aqui temos, na verdade, r na menos 1, portanto, essa derivada vai ser igual a x sobre r. Analogamente, a derivada de r em relação a y vai ser igual a y sobre r. Portanto, veja que aqui vamos ficar com x ao quadrado sobre r ao quadrado mais y ao quadrado sobre r ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, vamos ter aqui que essa expressão é igual a 1. Derivando aqui mais uma vez em relação a x, e para isso precisamos usar a regra do quociente, vamos obter essa expressão. No lugar dessa derivada, escrevemos x sobre r. Então, a derivada segunda de r em relação a x vai ser igual a r quadrado menos x ao quadrado sobre r ao cubo, o que é igual a y ao quadrado sobre r ao cubo. De maneira análoga, vamos obter que a segunda derivada de r em relação a y vai ser igual a x ao quadrado sobre r ao cubo. A soma dessas duas derivadas de segunda ordem vai ser igual a 1 sobre r. Agora, usando a regra da cadeia, derivaremos θ em relação a x. Simplificando, essa derivada é igual a menos y sobre r ao quadrado. Também, pela regra da cadeia, obtemos que a derivada de θ em relação a y é igual a x sobre r ao quadrado. Vamos separar agora as duas derivadas parciais de primeira ordem da variável θ. E veja que com esses resultados obtemos essas duas igualdades aqui embaixo. Ainda precisamos calcular essas derivadas de segunda ordem da variável θ. Vamos derivar aqui mais uma vez em relação a x. Obtemos essa expressão aqui embaixo. Lembrando que a derivada de r em relação a x é igual a x sobre r, aqui obtemos 2xy sobre r na 4. Agora, derivaremos mais uma vez aqui em relação a y, e assim obtemos que essa derivada segunda é igual a menos 2xy sobre r na 4.
E dessa maneira, concluímos que a soma dessas derivadas de segunda ordem de θ é igual a zero. E assim, finalmente, encontramos a expressão do Laplaciano em coordenadas polares da função u. Bem, a gente acabou de deduzir a fórmula do Laplaciano em coordenadas polares de uma função u de duas variáveis, fórmula que devemos lembrar daqui para frente. A seguir, usando essa fórmula, vamos resolver um exemplo de um problema de Dirichlet no círculo. Agora, vamos resolver o problema de Dirichlet num círculo centrado na origem e com raio igual a R maiúsculo. Nessa primeira linha, temos a equação de Laplace já em coordenadas polares. A função u, incógnita do nosso problema, deve satisfazer a equação de Laplace no interior do círculo D. Aqui temos uma condição de fronteira que diz que a função u, nos pontos r, θ, onde r é igual ao raio do círculo, um valor fixo, é igual à função f de θ, função que depende apenas do ângulo. Para todo θ no intervalo 0, 2π, ou seja, aqui estamos considerando a volta inteira ao círculo. Aqui, a coordenada r, correspondente ao raio, está entre 0 e r maiúsculo. Ou seja, 0 acaba sendo um dos extremos do intervalo de definição da coordenada r. Então, ao trabalhar em coordenadas polares, no problema de Dirichlet no círculo, podemos acabar encontrando soluções que apresentem singularidades na origem. Para evitar isso, vamos acrescentar a hipótese de que a função u é limitada. Vamos começar a resolução do problema. Para isso, usaremos o método de separação de variáveis que já foi usado para resolver a equação da onda e a equação do calor. O método consiste em procurar soluções u de r θ que sejam o produto de duas funções, uma função de r e uma função de θ. Substituindo na equação diferencial, chegamos nessa expressão aqui. A gente gostaria de, nessa equação, deixar de um lado todas as funções que dependem de r e do outro lado todas as funções que dependem de θ. Para isso, precisamos fazer algumas manipulações. Vamos multiplicar ambos lados dessa equação por r² sobre φ de r psi de θ. Assim, ficamos com essa equação. Agora, vamos passar psi linha de θ sobre psi de θ para o lado direito. E aqui temos uma igualdade entre uma função que depende apenas de r e uma função que depende apenas de θ. Igualdade que deve valer para todo r e todo θ. Para isso ser possível, ambas funções devem ser constantes. Vamos dizer agora aqui que elas são iguais à constante lambda. Considerando a igualdade entre o lado que depende de r e a constante lambda, chegamos nessa equação diferencial cuja incógnita é φ. Note que essa é uma equação de Cauchy-Euler. Chamaremos essa equação de 1. E considerando a igualdade entre o lado que depende de θ e a constante lambda, chegamos nessa equação diferencial para psi. É uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Chamaremos essa equação de 2. Agora vamos nos concentrar em procurar soluções não triviais para essas duas equações diferenciais. Vamos começar estudando a segunda equação diferencial. E veja que aqui temos uma hipótese. Como a função u de r θ, para ela estar bem definida, deve ser 2π periódica na variável θ, vamos ter também que a função psi de θ é 2π periódica. Essa condição foi colocada aqui embaixo. Vamos resolver agora esse problema em outra página e depois vamos retornar para este ponto. Aqui queremos encontrar para quais valores da constante lambda esse problema possui soluções não triviais e queremos também encontrar essas soluções não triviais. Vamos dividir em 3 casos: lambda menor que 0, lambda igual a 0 e lambda maior que 0. Começaremos estudando o caso lambda menor que 0. Vamos dizer nesse caso que lambda é igual a menos μ ao quadrado, onde μ é um real positivo. A equação diferencial se transforma em psi linha de θ menos μ² psi de θ igual a 0. A solução geral dessa equação diferencial vai ser dada por todas as possíveis combinações lineares dessas duas funções exponenciais. Essa solução obtida aqui é 2π periódica apenas se as constantes C1 e C2 forem iguais a 0. Ou seja, a única solução obtida nesse caso é a função psi de θ igual a 0 para todo θ. Isso é a solução trivial.
Vejamos agora o caso lambda igual a zero, no qual temos a equação diferencial psi, linha de θ igual a zero. A solução geral dessa equação diferencial vai ser C1 θ mais C2, onde C1 e C2 são constantes reais quaisquer. Essas funções são periódicas apenas se a constante C1, que é o coeficiente da variável θ, for igual a zero. Não encontramos restrição alguma para a constante C2. Isso quer dizer que no caso lambda igual a zero, esse problema possui infinitas soluções. Vão ser soluções constantes. Vamos analisar por último o caso lambda maior que zero. Nesse caso, podemos dizer que lambda é igual a μ ao quadrado, onde μ é um real positivo qualquer. Nesse caso, temos a equação diferencial psi, linha de θ, mais μ quadrado psi de θ igual a zero. A solução geral dessa equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes vai ser dada por todas as possíveis combinações lineares dessas duas funções trigonométricas. Essas funções vão ser periódicas com período 2π sobre μ. Para que uma função 2π sobre μ periódica seja também 2π periódica, devemos escolher μ como sendo um inteiro positivo. Isso quer dizer que quando lambda é positivo, o problema possui soluções não triviais se escolhemos lambda da forma n ao quadrado, onde n é um inteiro positivo qualquer. Dessa forma, encontramos as soluções não triviais sin de θ igual a C1 cosseno de nθ mais C2 seno de nθ, onde C1 e C2 são constantes quaisquer. Agora que já temos as soluções desse problema, vamos voltar para o ponto onde tínhamos parado anteriormente. Agora já encontramos as soluções não triviais desse problema. A gente viu que para lambda igual a zero, encontramos soluções constantes, e para lambda n igual a n quadrado, onde n é um inteiro positivo qualquer, encontramos soluções sin de θ que têm esse formato. Agora, para esses valores encontrados de lambda, vamos resolver a equação 1. É uma equação de Cauchy-Euler. Repare que as funções sin de θ são limitadas. Aqui no problema temos a hipótese de que a função u deve ser limitada. Como u é o produto de φ com ψ, devemos pedir aqui, na equação de Cauchy-Euler, que as soluções φ sejam funções limitadas. Vamos resolver o problema 1 em outra página e depois retornaremos aqui. Bem, agora queremos encontrar as soluções limitadas para esse problema de Cauchy-Euler, quando lambda é igual a zero e quando lambda é igual a n ao quadrado com n inteiro positivo. Vamos começar analisando o caso lambda igual a zero. Nesse caso, temos essa equação de Cauchy-Euler. A gente deve procurar soluções que sejam da forma R na M, onde M deve satisfazer essa equação. Note que aqui temos M ao quadrado menos M mais M igual a zero. Essa é a equação de segundo grau m ao quadrado igual a zero. Essa equação possui raiz dupla m igual a zero. Portanto, temos que r na zero, ou seja, 1, e r na zero vezes logaritmo de r vão ser soluções linearmente independentes da equação de Cauchy-Euler. Ou seja, a solução geral dessa equação diferencial, no caso lambda igual a zero, vai ser da forma C1 mais C2 logaritmo de R, onde C1 e C2 são constantes reais quaisquer. Lembre que estamos interessados apenas em soluções limitadas. Para isso, como a função logaritmo de R não é limitada perto do zero, devemos pedir que o coeficiente C2 da função logaritmo seja igual a zero. Ou seja, no caso lambda igual a zero, encontramos as soluções que vamos chamar de φ0 de R igual a D0, onde D0 é uma constante qualquer. Vamos resolver agora a equação de Cauchy-Euler para lambda n igual a n ao quadrado. Ficamos com essa equação diferencial de Cauchy-Euler. Para resolvê-la, devemos encontrar m que satisfaça essa equação de segundo grau, que é a mesma coisa que m ao quadrado menos n ao quadrado igual a zero. Fatorando essa equação, obtemos m menos n vezes m mais n. Ou seja, essa equação de segundo grau possui as raízes reais diferentes n e menos n.
Ou seja, para cada n inteiro positivo, se consideramos λn igual a n ao quadrado, a solução geral da equação de Cauchy-Euler vai ser φn de r, dada por todas as possíveis combinações lineares das funções r na n e r na menos n. Lembre que o intervalo de definição de r é o intervalo 0r maiúsculo, e aqui temos a hipótese de que φ deve ser limitada. A gente deve considerar o comportamento dessa função, das funções φn de r, perto do zero. Note que r na n vai para zero quando r vai para zero. Logo, r na n é limitada no intervalo 0r maiúsculo. A função r na menos n, por outro lado, vai para infinito quando r vai para zero. Logo, essa função é ilimitada no intervalo 0r maiúsculo. Como pedimos que a função φ seja limitada, precisamos que as constantes en, ou seja, os coeficientes de r na menos n, sejam iguais a zero para todo n. Portanto, para λn igual a n ao quadrado, essas são as soluções limitadas da equação de Cauchy-Euler. Vejamos o que a gente fez até aqui. Encontramos que para λ igual a zero e λn igual a n ao quadrado, onde n é um inteiro positivo qualquer, esse problema possui as soluções não triviais ψ0 de θ igual a constante qualquer e ψn de θ igual a n cosseno de nθ mais bn seno de nθ. Para esses mesmos valores de λ, a equação 1, a equação de Cauchy-Euler, possui as soluções φ0 de r igual a constante qualquer e φn de r igual a dn r na n. Agora vamos apagar essas equações e ficar apenas com as soluções obtidas. Aqui, se fazemos para λ igual a zero, o produto de ψ0 de θ com φ0 de r, vamos obter a função u0 de rθ. Essa função vai ser o produto de duas constantes, portanto, o resultado é uma constante arbitrária também. Vamos chamar essa constante de a0 sobre 2. A escolha de chamar essa constante de a0 sobre 2 vai ser conveniente por causa de uma série de Fourier que vai surgir daqui a pouco. Agora, fazendo o produto de φn de r com ψn de θ, vamos obter as funções un de rθ. As funções u0 e un para n maior ou igual a 1 são limitadas e satisfazem a equação de Laplace no círculo. Se somamos elas, vamos obter a função mais geral que satisfaça essas duas condições. Ainda devemos encontrar os coeficientes a0 e também a n e bn para n maior ou igual a 1, de maneira tal que a função u também satisfaça essa condição de fronteira. Usaremos agora essa condição de fronteira e dessa maneira encontraremos os coeficientes da função u. Fazendo r igual a r maiúsculo aqui, obtemos essa expressão que sabemos que é igual a f de θ. A função f, definida no intervalo 0 a 2π, pode ser estendida de maneira 2π periódica para todo o conjunto dos reais. E note que aqui temos a série de Fourier 2π periódica da função f. Os coeficientes dessa série vão ser a0 e também r na n, an e r na n, bn, para todo n inteiro maior ou igual a 1. Essa é a fórmula para o coeficiente a0 da série de Fourier da função f. E essas são as fórmulas para os coeficientes r na n, an e r na n, bn da série de Fourier da função f. Se passamos r na n dividindo, obtemos os coeficientes an e bn. Bem, então, a solução desse problema de Dirichlet é a função u definida aqui, onde os coeficientes a0, an e bn estão definidos por essas fórmulas que temos embaixo. Por hoje, isso é tudo. Espero que tenham entendido. Até uma próxima.